Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Estamos vivendo um momento delicado em nossas vidas. Que sejamos fortes e tenhamos fé. E em breve estaremos todos juntos. Vamos orar? Posição para oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo milagre da vida, por este dia maravilhoso que se apresentou para nós. Agradecemos, Senhor, por tua presença em cada segundo do nosso dia. Pedimos a tua proteção, o teu auxílio, que nos dê coragem, Senhor, para continuarmos lidando com esse momento. Esteja conosco durante esse dia que para nós é desconhecido e nos acompanhe nesse momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês já sabem, preparem todo o material. Vamos lá, peguem o que vamos precisar. Primeiro, do livro didático, módulo 2. Segundo, procure um lugar calmo e tranquilo para realizar a tarefa. Terceiro, esteja com seu estojo sempre em mãos. Quarto, preste muita atenção. Eu amo vocês. A hora da correção de hoje, nós não vamos corrigir aqui com atenção. As atividades da aula passada serão corrigidas apenas no e-mail. Mas isso é só o desta aula, tá, pessoal? Porque como eu passei duas atividades para serem feitas no caderno sobre poema, eu vou corrigir apenas no e-mail, tá bom? Mas nós faremos a revisão da aula passada, que é para isso que serve a correção do dia. Na aula passada, nós estudamos sobre poema. E nós vimos que o poema ele é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial, porque ele permite que a gente brinque com as palavras, que brinquemos com o texto. Então, o poema é um tipo de literatura, um tipo de texto que nos dá liberdade. Ele é escrito em versos e ele é organizado em estrofes. Então, é preciso memorizar que os versos são as linhas de um poema e que as estrofes são um conjunto de linhas separadas por um espaço, ok? Vocês precisam saber qual é a organização de um poema, principalmente para saber diferenciar quando eu peço para que vocês escrevam o poema e quando eu peço que vocês escrevam uma produção de texto ou uma redação. O poema dá liberdade para vocês criarem e brincarem. A produção de texto tradicional, a escrita de uma redação, não, ok? O poema pode ou não apresentar rimas. Isso depende, tá? E nós também recapitulamos que as rimas são palavras que combinam quando a última sílaba da palavra tem o mesmo som e uma combina com a outra, provocando uma rima. E aí, obrigatoriamente, não é preciso ter rima em todo o poema, mas a maioria deles tem, ok? Então, fizemos a revisão da aula passada. O momento da correção foi mais um momento de revisão, porque a maioria o maior intuito dessa correção no dia seguinte é exatamente a gente rever o conteúdo, a gente recapitular o que foi aprendido, né? Para mais uma vez refrescar na memória de vocês o que foi trabalhado, tá bom? Então, feito isso, nós vamos para a aula do dia, que é o estudo da língua, da página 40 até a página 43, ok? Nesse módulo, estamos estudando muito a respeito da linguagem, os tipos de linguagem. Nós vimos a linguagem formal, nós vimos a linguagem informal, nós vimos sobre gírias e poema. Aprendemos que existe um tipo de linguagem adequada para cada momento, que nós não podemos usar gírias quando quisermos. E que a linguagem informal, ela é apropriada quando estamos falando com alguém da nossa intimidade. E que é preciso compreender. Aprendermos a linguagem formal e a norma culta da língua portuguesa é muito importante. Agora nós vamos falar sobre variação linguística. Página 40 até a página 43. Nem toda forma de expressão diferente da nossa está errada. Os diferentes usos das palavras e expressões da nossa língua mudam de acordo com a região. Essa mudança de linguagem de uma região para outra recebe o nome de variação linguística geográfica, que é o tema da nossa aula. Esta variação recebe esse nome
variação linguística geográfica, porque está relacionada à região, à localidade de quem fala. Explicando a atividade. Aprender na prática. Atenção à explicação. Volte o vídeo quantas vezes for necessário até que entenda o que é para ser feito. Eu acredito no seu potencial. Na página 40, o livro começa falando sobre variação linguística geográfica, dizendo que isso depende muito da região onde a pessoa mora. Então, vocês precisam ler atentamente essa introdução. O exercício número 1 pede para que você releia um trecho do poema Gente Grande. Depois, na letra A, pede para que você associe, relacione as palavras grimpas, rapar e rapa aos sinônimos delas. Então, você vai escrever a palavra no espaço adequado para o seu sinônimo, certo? Raspar, será que está querendo dizer a respeito de qual das 3 palavras acima? A raspa está relacionada a qual palavra? A copa, cume e topo. Esses sinônimos será que são de qual palavra? Grimpas, rapar ou rapa? Ok? Então, vocês precisam encaixar grimpas, rapar e rapa nas palavras raspar, raspa e copa, cume ou topo, ok? Letra B. Pinte as palavras que você usa na região onde você mora. Então, aqui é um pouco pessoal sobre a nossa linguagem aqui em São Paulo. Nós somos paulistas, então vocês vão pintar apenas as palavras que vocês costumam usar e que vocês conhecem, ok? Depois disso, nós vamos para a página 41. Também tem um texto importante que vocês precisam ler. Eu não leio aqui, vocês precisam ler aí em casa, para depois fazer os exercícios. E na aula de amanhã, a gente faz a revisão de conteúdo, onde eu explico novamente, porque aí se ficou alguma dúvida, alguma lacuna aí solta, a gente preenche, ok? A atividade número 1 pede para que você observe as imagens a seguir e os nomes que esses elementos recebem. Então, aí tem o nome de várias regiões, como outras regiões chamam cada uma dessas coisas. Depois, você precisa circular a palavra que você utiliza para chamar esse objeto. Se não estiver aí você precisa escrever nessa linha de baixo, tá? Agora, se tiver, você apenas circula e essa linha fica em branco. Cada linha abaixo da imagem só está aí para o caso de como você chama esse objeto não estar nessa lista. Então, se você olhou para a lista, nossa, mas eu não chamo de nenhum desses nomes. Aí você escreve como você chama na linha. Senão, você só circula e a linha ficará em branco, ok? É que geralmente as crianças têm dúvidas com essa linha. Não tem problema, tá bom? Na página 42, tem uma tirinha. Então, vocês precisam ler a tirinha com muita atenção, observar a fala, observar a imagem, observar o que a criança quis dizer, para depois responder as questões A, B e C. Lembrando que para entender alguma coisa é preciso ler mais de uma vez, ok?